Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de física. Continuamos falando sobre equilíbrio estático. Essa é a aula número 6, onde a gente vai falar sobre o equilíbrio de uma vassoura. Sim, o equilíbrio de uma vassoura. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos considerar aqui uma vassoura, né? E vamos considerar que a gente está fazendo um experimento, aquele experimento que a gente costuma... Na verdade não é bem um experimento, né? Aquela brincadeira que a gente costuma fazer, que é a de equilibrar a vassoura. Então, como é que a gente faz essa brincadeira, né? A gente pega a vassoura, coloca ela de ponta cabeça e tenta ficar equilibrando, tenta ficar brincando aqui de equilibrar a vassoura, né? O que é que está acontecendo aqui nessa situação? Bom, se a gente lembrar da nossa primeira aula sobre o centro de gravidade, o centro de gravidade dessa vassoura ele está localizado mais ou menos aqui nessa posição, certo? Esse centro de gravidade, toda vez que ele desloca um pouquinho, ele faz com que a vassoura tombe. Porque se o centro de gravidade passar, lembramos da primeira aula, né? Do equilíbrio instável e equilíbrio estável. Se a linha da força-peso, né, que está atuando aqui no centro de gravidade, se essa linha passar aqui do ponto de apoio, então a vassoura tomba. Para evitar que isso aconteça, você move a mão compensando esse movimento aqui, né, do centro de massa ou do centro de gravidade, tanto faz, é a mesma coisa. Só que isso é muito rápido, né? De forma que quando você mexe a mão, você sempre passa um pouquinho do centro de gravidade. Então sua mão vai para frente. Como tem que ser algo muito minucioso, algo muito preciso, uma precisão que a gente não tem, a sua mão passa um pouquinho da linha do centro de gravidade. Isso faz com que a vassoura tombe para o outro lado. Então, dessa forma, né, para que você mantenha o equilíbrio da vassoura, você tem que ficar com a mão se movimentando dessa forma. Para que, ora, o movimento da mão faça com que o apoio da vassoura passe para um lado do centro de gravidade, ora, esse apoio passe para o outro lado do centro de gravidade. Então, isso faz com que a vassoura ela fique nesse equilíbrio, né? Bom, mas eu quero focar aqui em um outro tipo de equilíbrio, que é o seguinte. Vamos tentar pensar num experimento com essa vassoura, mas um experimento da mesma forma que essa mulher está fazendo aqui, ó. O que acontece se você pegar o cabo da vassoura e colocar dois dedos, né, ou dois apoios, um em cada lado do cabo? Então vamos lá. Vamos olhar aqui o que acontece, ok? Então nós temos o seguinte aqui, ó, o seguinte problema, né? Aqui eu coloco um apoio na vassoura, aqui eu coloco outro apoio. E aqui está o centro de gravidade da vassoura, né? Nós temos algumas forças atuando aí nesse sistema. Nós temos, primeiro, a força normal. Então, a força normal, que eu vou chamar aqui de normal 1, porque é a força normal desse primeiro apoio, tá? Nós temos a força N2, que é a força normal 2, que é a força do segundo apoio. E, claro, nós temos o peso da vassoura que está atuando no seu centro de gravidade. Esse peso ele é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? De forma que vamos considerar que nessa situação aqui, a vassoura ela está em equilíbrio estático, ok? Bom, se eu quiser descobrir o centro de gravidade da vassoura, da mesma forma do experimento lá que a mulher fez, o que é que eu vou fazer? Digamos que esses apoios eles sejam apoios móveis, como por exemplo, dois dedos, né? Então, o que acontece se eu começar a movimentar esses apoios dessa forma? Então, trazer esse apoio aqui, o apoio número 2 mais para a esquerda e o apoio número 1 mais para a direita. O que é que vai acontecer? Bom, fazendo esse tipo de experimento, a gente pode descobrir o centro de gravidade dessa vassoura. Bom, como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. Primeiro, então, vamos movimentar. O que você vai perceber se você fizer esse experimento é que esse dedo que está, ou esse apoio, né, que está mais distante, ele sempre vai começar a se movimentar primeiro, tá? E ele sempre vai se movimentar mais do que esse apoio aqui. Outra coisa importante, enquanto um apoio se movimenta, o outro fica em repouso. Os dois apoios eles não vão se movimentar ao mesmo tempo, tá? Então, eu trouxe o apoio número 1 mais para a direita, né? E o apoio número 2 ele também vai se movimentar para a esquerda. Se eu fizer isso lentamente,
no final das contas, os dois apoios eles vão parar aqui exatamente no centro de gravidade, e aí a vassoura ela ficaria em equilíbrio com os dois apoios ou as duas forças normais sendo aplicadas aqui no mesmo ponto, que é o centro de gravidade da vassoura, tá? Vamos analisar outras forças que surgiram aqui no problema. Nós temos aqui, a partir do momento que você está forçando tanto o apoio número 1 quanto o apoio número 2 a se movimentarem, então nós temos uma força de atrito atuando. No caso aqui, como o apoio número 1 ele vai para a direita, então existe uma força de atrito contrária, que é a força F1, apontando para a esquerda. A mesma coisa acontece nesse ponto aqui, só que nesse caso, o apoio 2 ele está se movimentando para a esquerda, então tem que surgir uma força de atrito contrária, apontando para a direita. E nós temos aqui, nesse instante, que a força normal ela é aplicada a uma distância que eu vou chamar de x1 do centro de gravidade, enquanto a força normal 2 ela é aplicada, que é a força do apoio número 2, né, ela é aplicada a uma distância x2 do centro de gravidade. Aí vamos lá. Quais são os atritos que estão envolvidos aqui, né? Enquanto a gente está tentando movimentar o apoio, mas o apoio ainda não se movimentou, nós temos forças de atrito estático atuando. Então, a força de atrito máximo, a força de atrito estático, né, máximo, ela é dada por essa expressão aqui. É o coeficiente de atrito estático vezes a normal N1. Então, quando a força que você faz para movimentar o apoio for maior que essa força aqui, aí o apoio irá começar a se movimentar. Mesma coisa ocorre com o apoio 2, onde a força de atrito F2 ela é igual ao coeficiente de atrito, que no caso podemos considerar como sendo o mesmo, vezes a normal N2. Aí, vamos agora analisar as condições para que o equilíbrio estático ocorra. A primeira condição é que a soma das forças ela seja igual a zero. Então, se a soma das forças é igual a zero, nós temos, portanto, N1 mais N2 menos a força peso, isso é igual a zero. Aqui a gente não precisa considerar a força F1 e a força F2, porque nesse caso, quando ainda não há movimento, quando a vassoura está em repouso, então essas forças elas são iguais. A força de atrito 1 ela é igual à força de atrito número 2. Bom, então nós temos então essa expressão aqui para as forças, podemos passar o mg para o outro lado, ele vai positivo, então nós temos que N1 mais N2, como a gente já esperava, né? A soma das forças normais é igual ao peso da vassoura. Essa é a primeira equação, e a segunda condição de equilíbrio nos diz que o somatório dos torques também tem que ser zero. Então, nesse caso, as forças que podem gerar torque aqui, né, é a força N1 e a força N2 em relação ao centro de gravidade. Nesse caso, nós temos, considerando o torque da força N1 como sendo positivo, então nós temos N1 vezes x1, que é o tamanho do braço da alavanca aqui, dessa força, e essa força N1 ela faz, ou tende, né, a fazer a vassoura girar no sentido horário, enquanto a força N2 ela vai ter um torque negativo, porque ela faz a vassoura girar no sentido anti-horário, e esse torque negativo é N2 vezes x2. Então, esses são apenas os torques que a gente precisa considerar, uma vez que o torque da força de atrito, das duas forças de atrito, esse torque é nulo. Então, nós temos aqui ó, N1x1 menos N2x2, o que nos leva a N1x1 igual a N2x2. Agora, vamos analisar algumas situações. Então, vamos lá. O que acontece se x1 for maior que x2? Olhando para cá, ó, nós temos então que os dois torques eles têm que ser iguais, né? Mas, se x1, esse x1 aqui, é maior do que x2, para que a igualdade seja mantida, nós temos que ter, obrigatoriamente, que N1 tem que ser menor que N2, correto? Se x1 é maior que x2, então N1 tem que ser menor do que N2. Só que nesse caso, se N1 for menor que N2, então, se a gente olhar aqui para o atrito, o que a gente vai ter? Ora, se N1, a força normal 1, é menor que a força normal 2, isso significa que o atrito número 2 é maior.
Então, se o atrito número 2 aqui é maior, então F2 vai chegar a um ponto em que F2 vai ser maior que F1. E se F2 for maior que F1, então o que é que vai acontecer? A vassoura ela vai deslizar nesse apoio. Então aqui, na verdade, o apoio desliza, né? O apoio vai deslizar aqui, esse apoio número 1 vai deslizar na vassoura, certo? Agora, enquanto esse x1 se movimentar, vai chegar um momento em que x1 vai ser menor do que x2. E quando x1 for menor do que x2, então a normal 1 é maior que a normal 2. Novamente, olhando aqui para essa equação, né? Se x1 é menor que x2, então n1 é maior que n2. E se n1 é maior que n2, então a força de atrito 1 é maior que a força de atrito F2. Logo, o que desliza aqui é o apoio número 2. Então, veja, só que vai chegar um momento em que o apoio número 2, né, ele vai estar a uma distância x2, que agora vai chegar um momento, quando você deslizar ele, essa distância vai ser menor que x1. E aí começa de novo o apoio 1 a se movimentar. Então, por isso que os dois apoios, eles nunca vão se movimentar ao mesmo tempo. Ou seja, os dois dedos, né, conforme você vai movimentando, você movimenta um, ele vai parar, depois o outro vai se movimentar, depois ele para, o terceiro se movimenta. Então, os apoios aqui, eles nunca se movimentam ao mesmo tempo. Sempre um apoio se movimenta, depois o outro apoio é que se movimenta. E isso vai acontecer enquanto a vassoura ela estiver em equilíbrio. E para a gente finalizar a aula, ou finalizar esse vídeo aqui, né? Uma pergunta. Que lado em relação ao centro de gravidade tem maior massa? Então, ó, nós temos aqui o centro de gravidade da vassoura, nós temos o lado esquerdo, nós temos o lado direito. Que lado tem maior massa? É o lado esquerdo que tem maior massa? É o lado direito que tem maior massa? Ou os dois lados têm a mesma massa? Bom, se a gente responder isso aqui rapidamente, sem pensar muito no problema, né, a gente pode ser levado ao erro de analisar isso aqui como se fosse uma balança. E aí, analisando isso como se fosse uma balança, né, a gente ia dizer, não, se está em equilíbrio é porque os pesos são iguais. Se os pesos são iguais, então as massas são as mesmas. Então a gente poderia ser levado a acreditar que os dois lados têm a mesma massa. Ou seja, o lado direito tem uma massa igual ao lado esquerdo, por isso está em equilíbrio. Só que isso é um erro muito comum de se acontecer, mas ele não deve ser feito porque a resposta correta aqui é que o lado direito é o que pesa mais. Porque o que mantém essa vassoura aqui em equilíbrio não é apenas o peso ou a soma dos pesos. O que mantém não é apenas o somatório da força, que é a primeira condição de equilíbrio estático. O que mantém de fato aqui essa vassoura em repouso ou em equilíbrio é que os torques, o somatório dos torques, eles são os mesmos. Então o que a gente pode dizer aqui é que o torque da esquerda é igual ao torque da direita. Mas o torque é o quê? É força, ou nesse caso, peso, vezes a distância, vezes o tamanho do braço da alavanca. E como aqui o braço de alavanca ele vai ser mais curto, né? Logicamente, então o peso tem que ser maior. Se o peso é maior, a massa desse lado aqui é maior do que a massa do lado esquerdo. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.